Muitas vezes, o mundo prega a paz e a tolerância, mas ignoramos que certas formas de fé podem estar, na verdade, alimentando a mais perigosa das chamas. É preciso encarar que a devoção sincera pode servir de disfarce para a intolerância que se esconde sob o manto do sagrado. Diante disso, você tem a coragem de admitir que a história da humanidade é um cemitério de vítimas do fervor religioso e não da descrença? Voltaire, o gigante do iluminismo que empunhou a caneta como espada contra a tirania e a superstição, foi incisivo ao declarar: "O fanatismo é a pior das religiões." Essa frase não é apenas uma crítica à fé. Ela é uma condenação à perversão da crença e uma advertência atemporal contra o veneno que corrompe a alma humana e a transforma em instrumento de destruição. Nos próximos minutos, você será desafiado a entender por que a devoção cega é mais perigosa que a ausência de fé, e como ela continua a ceifar vidas em nome de um Deus que, se existisse, certamente se envergonharia. Este conteúdo não é um ataque à sua espiritualidade, mas um convite à razão e à humanidade. É uma exposição das cicatrizes que o fanatismo deixou na história e continua a deixar no presente. Para entender essa batalha, precisamos conhecer François-Marie Arouet, conhecido pelo pseudônimo Voltaire. Nascido em 1694, ele foi um dos maiores pensadores do iluminismo francês, um filósofo e historiador incansável. Sua vida foi uma luta constante contra a injustiça, a censura e a intolerância. Exilado e perseguido por suas ideias, Voltaire utilizou sua inteligência afiada para defender a liberdade de expressão e a separação entre Igreja e Estado. Ele revolucionou o pensamento de sua época ao questionar dogmas e combater superstições. Em sua obra Cândido ou Otimismo, uma novela satírica, ele ridiculariza a ideia de que vivemos no melhor dos mundos possíveis, criticando a hipocrisia e a irracionalidade humana. Já no Tratado sobre a Tolerância, escrito após um caso real de execução injusta por motivos religiosos, ele faz um poderoso apelo à liberdade de consciência, argumentando que a intolerância é a causa de grande parte do sofrimento humano. Agora, a escolha é sua: continuar a defender uma fé que justifica o ódio ou abraçar a liberdade de pensamento que nos liberta da barbárie. Principais pontos de reflexão: o fanatismo como corrosão da fé, a perversão do sagrado. A análise da frase começa com "o fanatismo é". Para Voltaire, o fanatismo não é uma forma extrema de religião, mas uma doença que a corrompe em sua essência. A crítica é que a devoção cega transforma a busca por transcendência em uma licença para a crueldade. Ele argumenta que, em vez de elevar o espírito, o fanatismo degrada, justificando atos de barbárie em nome de um ideal deturpado. Hoje, vemos grupos extremistas como Boko Haram que, em nome de uma interpretação distorcida, promovem massacres e destroem patrimônios, demonstrando como a fé, quando levada ao extremo, se torna um motor de desumanização. Quando a fé se torna uma arma, ela ainda pode ser chamada de sagrada? A pior das religiões, a supremacia da intolerância. A frase culmina em "a pior das religiões". Voltaire não critica a existência da religião em si, mas a sua manifestação mais virulenta. A crítica é que o fanatismo supera em maldade qualquer outra forma de crença, pois ele nega a própria humanidade. Ele argumenta que a intolerância é a raiz de conflitos que destroem sociedades. O Holocausto, embora não estritamente religioso, teve raízes profundas em séculos de hostilidade contra o diferente, onde a demonização do outro pavimentou o caminho para o extermínio. A história mostra como a crença inabalável na própria verdade pode levar à aniquilação do próximo. Qual o valor de uma fé que justifica a perseguição de seres humanos? A razão sufocada, o preço da devoção cega. Voltaire defendia a razão como guia supremo. A crítica é que o fanatismo exige a abdicação da lógica em favor da crença inquestionável. O fanático se recusa a pensar ou duvidar, tornando-se um instrumento a serviço de uma ideia rígida. Isso é visível em seitas que exigem obediência total a líderes carismáticos, onde qualquer questionamento é visto como traição, como no caso do Templo do Povo de Jim Jones, que terminou em uma tragédia coletiva. A mente, aprisionada pelo fervor, torna-se incapaz de discernir a verdade da manipulação.
É possível alcançar a verdade quando a sua mente se recusa a pensar por si mesma? A violência santificada, o sangue em nome do divino. O fanatismo é a principal justificativa para a violência em nome do alto. A crítica é que ele transforma o crime em um ato de piedade e a dor alheia em um meio de salvação. A história da Inquisição é um testemunho brutal de como o fervor pode legitimar atrocidades. Hoje, grupos extremistas utilizam a retórica religiosa para justificar execuções e abusos, acreditando estar cumprindo uma vontade superior. O versículo Mateus 10, 34, que fala sobre trazer a espada em vez da paz, é frequentemente distorcido para validar agressões. Quando a força bruta se torna um símbolo de fé, a humanidade se torna sua primeira vítima? A intolerância como virtude, a exclusão do diferente. O fanatismo eleva a intolerância à categoria de mérito. A crítica é que ele demoniza o diferente e o infiel, criando divisões profundas. Voltaire lutou contra essa mentalidade que via a diversidade como uma ameaça. A perseguição a minorias ou a marginalização de grupos sociais em nome de preceitos antigos são exemplos de como o fanatismo continua a semear a exclusão. O versículo 2 Coríntios 6, 14, sobre não se prender a um jugo desigual, é frequentemente usado para justificar o preconceito. Como pode haver amor ao próximo quando a sua fé ensina a rejeitar quem pensa diferente? A tirania da consciência, o medo como ferramenta de controle. O fanatismo exerce uma pressão insuportável sobre a consciência individual. A crítica é que ele utiliza o medo da punição eterna para forçar a conformidade. Voltaire defendia que a verdadeira escolha deveria ser livre. Em regimes teocráticos, a fiscalização rigorosa garante a observância de preceitos sob penas severas. O medo da condenação social se torna uma prisão mental que impede o florescimento da individualidade. Uma consciência que age apenas por pavor de uma punição divina pode ser considerada verdadeiramente livre? A hipocrisia institucional, o poder por trás do altar. Voltaire desmascarava a hipocrisia de instituições que buscam influência e riqueza. A crítica é que o fanatismo é frequentemente usado por elites para manipular as massas e consolidar domínio. A história mostra casos de acumulação de vastas propriedades sob o pretexto da fé. Hoje, vemos líderes que utilizam sua influência para enriquecer e promover agendas políticas que pouco têm a ver com o espírito, mas muito com o poder terreno. A fé é um caminho para a elevação ou uma escada para o lucro de poucos? O retrocesso social, a fé contra o progresso. O fanatismo é um obstáculo ao avanço científico. A crítica é que ele se apegue a conceitos imutáveis, rejeitando qualquer progresso que desafie seus textos. Voltaire lutou contra a censura de cientistas que ousavam questionar o pensamento estabelecido. A oposição a avanços na medicina ou na biologia, baseada em interpretações literais de eras passadas, demonstra como o fervor pode frear o desenvolvimento humano e a saúde pública. Quando a crença se choca com a ciência, qual delas deve guiar o destino da humanidade? A fragmentação da humanidade, o pensamento que divide. O fanatismo fragmenta a humanidade em grupos rivais, cada um convencido de possuir a verdade absoluta. A crítica é que ele cria muros invisíveis, transformando a diversidade em motivo de agressão. Voltaire sonhava com uma sociedade onde as diferenças fossem respeitadas. Os conflitos sectários e a polarização atual mostram que o fanatismo transforma a busca pelo sentido em um ataque contra o próximo. Um ideal que exige a divisão e o ódio pode ser verdadeiramente digno de admiração? À luz da tolerância, o antídoto contra o fanatismo. Para Voltaire, o único remédio para o fanatismo é a tolerância. A crítica é que a verdadeira liberdade reside na convivência pacífica. Somente quando a humanidade se liberta da rigidez do dogma e do medo, ela pode construir uma sociedade baseada na razão e no respeito mútuo. A ascensão dos estados laicos é um reflexo dessa busca por uma vida onde a escolha pessoal seja soberana. A verdadeira fé é aquela que liberta a mente e o coração, ou aquela que aprisiona e incita ao conflito? Análise da frase. O fanatismo é a pior das religiões. Esta frase de Voltaire é um raio laser que atravessa a hipocrisia.
A análise parte por parte revela a urgência de sua tese. O trecho O fanatismo estabelece o fenômeno como uma realidade concreta e perigosa. O termo a pior o classifica como a manifestação mais destrutiva da crença. E a expressão das religiões o insere no contexto da fé, mas como sua antítese absoluta. Voltaire argumenta que o fanatismo não é apenas um desvio, mas a essência corrompida da religião, a forma mais virulenta que a fé pode assumir. Ele não ataca a espiritualidade em si, mas a sua capacidade de gerar ódio, violência e intolerância. A frase revela que a verdadeira ameaça não está na ausência de divindades, mas na presença de homens que se julgam seus únicos intérpretes, transformando o que deveria ser sagrado em um instrumento de barbárie. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Queremos que a sua bússola seja a razão e a sua bandeira seja a tolerância. Inscreva-se para mais análises como esta e comente abaixo. Qual a sua opinião sobre essa frase de Voltaire? Você acredita que o fanatismo é o maior desafio da nossa época? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.